Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Micael. Estou aqui no Se Liga no Enem para mais uma aula. Veja só, eu sou pardo, tenho 1,80 m, estou de camisa preta de botão, calça jeans e sapatos, ok? Vamos lá? Na nossa aula, nós vamos estudar sobre a economia e sociedade açucareira. Esse é um tema bem pertinente no Exame Nacional do Ensino Médio. A economia e sociedade açucareira diz respeito à produção econômica das lavouras de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente por volta dos séculos XVI e XVII. A cana-de-açúcar foi importada para o Brasil, ou seja, ela não é originária do nosso país. Inclusive, até hoje nós temos uma grande produção de cana-de-açúcar, sendo uma das culturas mais importantes da economia nacional. A cana-de-açúcar encontrou no Brasil condições extremamente favoráveis para o plantio. Nós podemos entender que aqui havia condições ecológicas suficientemente importantes para que a cana-de-açúcar desse muito certo. Lembre que nós estamos falando de um Brasil colonial dos séculos XVI e XVII, em que Portugal dominava o território brasileiro e entendia que, dentro de uma lógica de colonização, o Brasil deveria fornecer matérias-primas e produtos que eram necessários para sustentar a economia da metrópole, que é Portugal. Nesse sentido, Portugal também encontrou no Brasil uma ampla disponibilidade de terras, fazendo com que o açúcar desse muito certo, já que as terras eram férteis e as condições de clima também favoreceram a sua produção. Portugal encontrou na Holanda uma parceria interessante para a produção de açúcar, já que os holandeses faziam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Além do mais, eles financiaram a construção dos primeiros engenhos no Brasil. De curiosidade, para você, os primeiros engenhos no Brasil datam por volta da década de 1530, onde nós tivemos a instalação das primeiras fazendas para a produção de cana-de-açúcar. Continuando nossos estudos, perceba que a cana-de-açúcar ganhou uma proporção muito interessante na produção em escala mundial. O Brasil era o maior produtor de açúcar dentre esse período que nós já falamos e tinha no recorte do nosso litoral a principal região de produção, especialmente o Nordeste. Nós também podemos chamar de Nordeste açucareiro. Regiões como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro foram interessantes para a produção. São Paulo também, só que a produção açucareira lá não teve tanto sucesso quanto o Nordeste. Então, sempre que você lembrar de produção de açúcar, lembre da ocupação na faixa litorânea. É aí que, inclusive, nós temos as primeiras cidades. Salvador, por exemplo, foi fundada no ano de 1549 e a região da Bahia foi uma grande produtora. Seguindo nossos conhecimentos sobre a economia açucareira, vejamos qual foi o tipo ou sistema de produção. O açúcar teve uma característica muito peculiar, que foi o sistema de plantation. O sistema plantation, ele apresentava 4 características muito importantes que você, que está estudando para o Enem, não pode esquecer. Quando falamos de plantation, nós queremos nos referir a um sistema de produção agrícola voltado para o mercado externo. E ele tem outras características cruciais que a gente precisa tomar nota. A plantation tem um sistema de monocultura. O que é isso? A monocultura é a produção de uma única cultura ou produto em larga escala ou em grande extensão. Essa extensão de terra nós chamamos de latifúndio. Por isso que o latifundiário é o proprietário, como indivíduo ou família, que detém esta terra na qual produz cana-de-açúcar. Uma terceira característica importante é a escravidão ou o escravismo. O sistema plantation possui como mão de obra base os escravos, sim, aqueles que eram importados da África
e no Brasil eram vendidos em um mercado de escravos. Daqui a pouco nós vamos ver melhor sobre a escravidão. Nós temos, numa última característica interessante, o mercado externo. Além de monocultura, latifúndio e escravismo, essa cana-de-açúcar era voltada principalmente para o mercado exterior. A Europa era o centro principal comprador deste açúcar, que era refinado pelos holandeses e então chegava à Europa. A produção açucareira, ela foi muito importante porque ela constituiu um tipo de sociedade que foi bem característico do Brasil colonial. Então, quando nós estudamos sobre a cana-de-açúcar, é importante entender que esta economia formou uma sociedade com características muito peculiares, ou seja, características que são bem particulares de um povo, de uma sociedade, neste caso, o Brasil colonial. Neste Brasil colonial, nós temos uma primeira interessante característica que vai ser um Brasil rural. É uma sociedade rural em que a maior parte da população habita ou mora nos campos. Nós podemos dizer que neste período as cidades eram poucas, enquanto a maior parte da população habitava as fazendas ou fazendas de engenho. Uma segunda característica desta sociedade é a aristocracia. A sociedade aristocrática é uma sociedade nobre. Então nós entendemos que o senhor de engenho e a sua família constituem uma sociedade que é uma nobreza, só que é uma nobreza rural, não é aquela nobreza que nós vemos nos filmes com reis, rainhas ou príncipes. Essa sociedade nobre, ela tem como grande valor o status social e tudo aquilo que ela detém, como as propriedades ou os escravos. Uma terceira característica marcante desta sociedade é o aspecto patriarcal. O que é isso, professor? A sociedade patriarcal, ela é conservadora e bastante machista e tem na figura masculina um indivíduo que se sobrepõe às demais. Este homem, no caso, o senhor de engenho, é o detentor de todas as terras e ele quem determina o funcionamento da sociedade. Este senhor de engenho se sobrepõe e se coloca acima dos seus trabalhadores, dos seus escravos e inclusive da sua família, sendo, por exemplo, alguém que determina os casamentos, as relações sociais ou até a quantidade de filhos. Ele também gerencia os negócios da fazenda, tendo a mulher como um papel secundário, na qual desempenha uma função importante no lar, para cuidar dos filhos e se submeter às vontades do seu marido. Nós temos mais uma outra característica desta sociedade, que é o aspecto católico. Sim, o Brasil, como foi fundado por portugueses cristãos, especialmente católicos, nós tivemos a perpetuação de um catolicismo que foi viabilizado por missionários que vieram para o Brasil na metade do século XVI, os chamados jesuítas. Eles eram missionários que vinham para propagar a fé cristã e colocar a sociedade dentro dos moldes de uma moralidade católica. Isso significa dizer que o cristianismo ganhou grandes proporções, sendo, portanto, uma religião oficial no Brasil, mesmo o Brasil não sendo um estado ou país. Por último, nós entendemos que essa sociedade é escravista ou escravocrata. Escravista diz respeito a alguém que defende, pratica, executa ou detém essa quantidade de escravos. No Brasil colonial, a escravidão ela se estendeu entre os séculos XVI e XIX, tendo, portanto, no período açucareiro, um grande crescimento do número de escravos. Lembrando que o tráfico negreiro
é uma atividade muito importante para a exportação de cativos ou escravos da África para a costa brasileira. Os portos brasileiros recebiam muitos escravos que eram destinados para o trabalho na lavoura de cana-de-açúcar e outras atividades que nós podemos ver mais adiante. Quanto aos sujeitos sociais da sociedade açucareira, precisamos entender que existem especialmente 3 grupos. Vejamos. O primeiro grupo se chama senhores, ou simplesmente senhor. Por quê? O senhor desta época, que é o nobre que nós já comentamos, é o senhor de engenho. Isso mesmo, o dono, o proprietário da fazenda de engenho. É ele quem detém todo aquele latifúndio e muitas vezes no Enem aparecerá como latifundiário, tá? Esse senhor de engenho é o senhor rural. É quem detém também os escravos e os trabalhadores livres que estão sujeitos ali na sua fazenda. O segundo grupo é composto por homens e mulheres livres. Lembrando que, muito especialmente, o Enem pode citar que estes homens e mulheres livres são assalariados ou não. Por quê? Existem pessoas que praticam atividades e recebem salários, mas no Brasil colonial também já existia um grupo de pessoas livres que não tinham trabalho, como pedintes, pessoas que moravam às ruas ou simplesmente estavam à mercê. Esse grupo de homens e mulheres livres, nós podemos citar aqueles que trabalham o carpinteiro, o ferreiro, tá? O vaqueiro, o soldado, o padre e vários outros personagens. Por último, nós temos os escravos. Aqui sim, nós precisamos de mais atenção. Os escravos compunham a base da mão de obra. Como nós já vimos, a vida do escravo já era difícil desde a sua chegada no Brasil. Esses escravos eram comercializados de acordo com alguns critérios. Vejamos quais. O sexo masculino era o preferido para a compra, tendo em vista a disposição e a força física desses cativos. Além do mais, quanto mais jovem um escravo, mais ele era solicitado nesse mercado de compra e venda. Lembrando que, infelizmente, a dor da escravidão já era sentida no translado para o Brasil, em que cerca de 20% ou mais de escravos morriam em consequência de doenças, castigos físicos e outros abusos. O cotidiano do escravo no Brasil era muito duro, tendo em vista que eles sofriam diversas humilhações, agressões físicas, xingamentos e outras formas de tratamento totalmente desumanas. A lógica de pensamento da época é de um produto. Infelizmente, o escravo nunca foi tratado como ser humano. E sua luta pela libertação no Brasil levou séculos até que se chegasse à completa abolição. Quanto aos tipos de escravos, nós entendemos que alguns trabalhavam na lavoura, outros trabalhavam na casa grande, servindo ao senhor, e alguns podiam até desempenhar tarefas urbanas, como o famoso escravo de ganho. O escravo de ganho era geralmente uma mulher que vendia itens da fazenda até a cidade e quando retornava, deixava os ganhos com o seu senhor. Em troca, como recompensa, esta escrava ganhava um pequeno ganho, vamos dizer assim, para que pudesse acumular e futuramente comprar a sua liberdade, tão conhecida como a sua alforria. Lembrando mais uma vez que este escravo, mesmo recebendo este ganho, não é assalariado, pois a sua condição de vida é a escravidão. Nós podemos ver na imagem uma análise muito interessante sobre o trabalho de escravos no Brasil. Esta imagem se chama Engenho Manual que faz caldo de cana, de 1822, de um clássico pintor francês chamado Debré.
Este pintor retratou com muita fidelidade os escravos trabalhando numa moenda de cana. Vejamos rapidamente. 4 escravos estão ao redor da moenda, enquanto fazem a moagem de cana, ou seja, moer a cana de açúcar, para obter o caldo e, assim, dar continuidade ao processo de fabrico do açúcar. Em uma outra imagem, também do pintor francês Debré, nós temos o retrato de um jantar brasileiro. É o título desta pintura, uma obra de 1827. O Debré quis retratar uma família tradicional, patriarcal, que está numa sala de jantar enquanto seus escravos estão o servindo. Atentem para o detalhe dos pés dos senhores e dos escravos. Então, meus queridos alunos, os senhores estão calçados, ao passo de que os escravos ao fundo estão descalços. Isso indica, com certeza, um sinal de submissão, de humilhação relacionada à vida de um escravo de época, já que eles andavam comumente descalços. A partir desta análise, nós entendemos que a escravidão foi muito dura e cruel. A institucionalização da escravidão demorou muito tempo. Foram mais de 3 séculos até que fosse abolida. Então entendemos que as marcas deixadas pela produção açucareira no Brasil não foram apenas para o enriquecimento de uma nação que viria até hoje produzir o açúcar em níveis mundiais, mas gerou, sobretudo, uma sociedade que carrega os pesos do racismo estrutural, do preconceito, das diferenças sociais e de uma sociedade que ainda possui uma mentalidade um tanto escravista. Para finalizar a nossa aula, vou deixar uma dica de filme muito interessante para vocês. O filme se chama 12 anos de escravidão. É uma produção de 2013 que retrata a história de um homem que era liberto e foi capturado e vendido como escravo. A outra dica interessante é de um documentário que está no YouTube para você acessar, no canal da TV Brasil. Se chama Caminhos da Reportagem, Ecos da Escravidão. Faz uma análise sobre o processo da escravidão e as marcas deixadas na nossa sociedade. A partir daí, entendemos que nesta aula a economia e a sociedade açucareira foram muito marcantes e deixaram consequências tanto para o processo de construção da sociedade brasileira, tanto quanto também para a produção econômica. Queridos, ficamos por aqui. Nos acompanhe no Se Liga no Enem e acesse a sua plataforma para ter acesso aos nossos materiais e às questões mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio. O professor Felipe fica por aqui e até mais.